Fala meu aluno, fala minha aluna por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de criminologia. Hoje dando continuidade à nossa matriz, ainda dentro do tema do crime como fato social, agora vamos falar sobre o terrorismo. Aquela mesma pegada da última aula. Não adianta a gente ficar tão preso a conceitos a não ser uma lei. Hoje no nosso ordenamento jurídico brasileiro a gente tem uma lei que trata sobre o terrorismo, que traz conceito, traz hipótese de quando seria terrorismo ou não. Então a gente vai focar a maioria da parte dessa nossa aula, a grande parte dessa aula focada nessa lei, a lei de terrorismo. Vamos trazer sim uma parte conceitual, é importante entender alguns aspectos, mas vamos trazer a prática em si, a nossa lei, que de fato é o assunto mais importante quando se fala de terrorismo, já que a gente tem uma lei, assim como tinha também a lei do crime organizado. Beleza? Joga para a tela nossa lei de terrorismo, falando um pouco da parte conceitual. Quando a gente fala de crime como fenômeno de massa, mais precisamente do terrorismo, vamos entender que o terrorismo é o uso de violência, ou ameaça, uso de violência ou ameaça de violência para atingir objetivos, seja eles políticos, religiosos ou ideológicos. O terrorismo ele pode ser praticado por organizações políticas, por grupos separatistas, por governos, por grupos fundamentalistas e por aí vai. Aqui eu trago para vocês como exemplo, uma forma geral, uma forma de ver terrorismo geral, beleza? O terrorismo ele pode ser físico, pode ser psicológico. O terrorismo ele pode ser praticado contra pessoas ou até contra patrimônios, contra prédios públicos. E aí eu já chamo a atenção para vocês aquele evento lá do quebra-quebra lá do STF. Vamos falar muito do STF, não, do Congresso em si, né? Vamos falar muito sobre esses atos. O terrorismo ele pode ser motivado por extremismo político, por intolerância religiosa, por preconceito racial, étnico ou gênero ou xenofobia. Estou trazendo aqui mais uma vez de forma geral para vocês. O terrorismo pode ser praticado por meio de ataques à bomba, tiroteio ou outras formas de violência. E presta atenção que esse outro formas de violência abre o leque de oportunidades aqui de medidas de exemplos que a gente pode colocar como ato de terrorismo. O terrorismo ele pode ser praticado com o intuito de intimidar, ferir ou matar cidadãos para garantir a defesa de uma causa, para garantir o principal objetivo. Beleza? A lei de terrorismo é a lei 13.260 de 2016. Marca aí, lei 13.260 de 2016. Essa lei é muito importante para vocês, principalmente por conta do que eu falei para vocês. Os atos terroristas, né, que aconteceram lá em Brasília, possivelmente isso aqui tende a ser cobrado mais vezes em provas. Beleza? Vamos lá. Disposições constitucionais. Primeiro, existe alguma informação dentro da nossa Constituição que traz de fé e fato informações sobre o terrorismo? Sim, e por sinal é um dos artigos mais cobrados, seja lá nessa lei de terrorismo, seja lá dentro da nossa Constituição, lá dentro dos crimes hediondos, da lei de tortura, da lei de tráficos, beleza? Seria qual? Esse artigo 5º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico e o terrorismo. E os definidos como os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Isso aqui você já cansou de ver, né? Você já cansou de ver tanto nas leis extravagantes quanto você vai ver aqui agora e já viu lá no direito constitucional também. É o tal do 3TH. E mais acima, a gente tem o artigo 4º também, que traz os princípios que regem as relações internacionais. É aquele tal que tu tem um bizu, né? Tem um bizu do ainda não comprei recos. Né? Ainda não comprei recos. O meu que eu utilizava na época
eu estava ministrando direito constitucional, hoje a gente está com a fera aí no nosso curso, a professora Dayana, passando essa parte para vocês, mas quando eu ministrava aula de direito constitucional, meu bizu era em pânico só decore, em pânico só decore. Mas o bizu é o mesmo, as informações são as mesmas e o que eu quero que você preste atenção é que um dos princípios que regem as relações internacionais dentro da nossa Constituição é o repúdio ao quê? Ao terrorismo e ao racismo. Então, de onde vêm as disposições constitucionais referentes ao terrorismo? O terrorismo, o repúdio ao terrorismo é um princípio que rege as relações internacionais e o nosso artigo 5º, que, por sinal, é um dos mais importantes e eu quero relembrar aqui com vocês. Quando a gente fala do artigo 5º, a gente lembra do tal do 3TH. É o TTTH. É a tortura, é o tráfico, é o terrorismo e os considerados hediondos. É isso? Eu quero que você lembre o quê? Que tortura, tráfico e terrorismo são considerados equiparados a hediondo. Não são hediondos, são equiparados. Isso significa dizer que as mesmas regras que a gente tem lá na Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, vão ser aplicáveis ao terrorismo, à tortura e ao tráfico. Inclusive, dentro da nossa lei de terrorismo, está presente essa informação, que tem aplicação de outras leis, lei de organização criminosa, lei de prisão temporária e a lei que define os crimes hediondos. Então, todas as regras da Lei 8.072 dos crimes hediondos serão aplicadas aos crimes equiparados. E o nosso querido terrorismo está aqui. E quando a gente fala desses quatro, a gente lembra que não cabe figa, não é isso? Figa. O figa é o quê? Fiança, indulto, graça ou anistia. É isso? Mas cabe liberdade provisória, desde que seja sem fiança. Beleza? Só para a gente relembrar as informações, as disposições contidas na nossa Constituição a respeito do terrorismo. Partindo para dentro da nossa lei 13.260 de fé e fato, vamos tratar sobre o objeto da lei. O artigo 1º traz que esta lei vai regulamentar o disposto nesse inciso do artigo 5º, que a gente já leu, vai disciplinar o terrorismo, vai tratar sobre disposições tanto investigatórias quanto processuais e vai reformular o conceito de organização terrorista. Lembra? A gente falou sobre as organizações terroristas lá na nossa lei 12.850. Olha os estudos aqui se complementando. Existem aplicações, a lei de organização criminosa é aplicada à lei de terrorismo. E mais, as organizações terroristas estão lá também na Lei 12.850. Lá no início da nossa aula eu falei que existe a aplicação da Lei de Organização Criminosa para o que os tratados internacionais, o Brasil se obriga a aplicar a lei, desde que praticada no país e com resultado em outro, ou vice-versa, e aplicações às organizações terroristas. E as organizações terroristas são definidas dentro da Lei Antiterror, que é essa Lei 13.260. Beleza? Então, em resumo, o objetivo da lei é o quê? Disciplinar o terrorismo. A lei ela vai trazer o conceito do que vem a ser terrorismo e o que não pode ser considerado terrorismo, trazer disposições investigatórias, disposições processuais e vai reformular o conceito de organização terrorista. O conceito de terrorismo, o artigo 2º traz que terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos. Então, um indivíduo pode praticar o crime, se é um ou mais,
Então, um indivíduo pode praticar e as bancas costumam cobrar dizendo que um não pode, né? Atos terroristas, então a gente já imagina que são duas pessoas ou mais, pode ser praticado por um ou mais indivíduos, dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com que finalidade? De provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a paz pública, a incolumidade pública. Lembra que eu falei no início, os atos de terrorismo não são só em relação à pessoa, mas pode ser em relação ao patrimônio e aí os outros exemplos, paz pública, incolumidade pública, beleza? Preste atenção, para ser considerado ato terrorista, tem que estar dentro do artigo 2º. Tem que estar previsto essas condições aqui, por razão de xenofobia, por razão de discriminação ou por razão de preconceito, né? E aí entra raça, cor, etnia, religião. E a finalidade tem que estar prevista, tem que ser para provocar terror social ou generalizado e o resultado, expor a perigo pessoa, patrimônio, paz público ou incolumidade pública. Se não tiver nos conformes do artigo 2º, presta atenção, se a situação que a banca trouxer não tiver nos conformes do artigo 2º, não tiver essas informações aqui coloridas para você, que é para chamar a atenção mesmo, não vai ser considerado terrorismo. Pode ser considerado outro crime, menos terrorismo. Beleza? E está aqui para vocês não confundirem de forma alguma. A razão, por conta de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E qual a finalidade? Para que eu vou cometer esse ato? Para provocar terror social ou generalizado. E eu vou, vai resultar em que esse ato? Vai resultar em expor a perigo uma pessoa, um patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Tem que estar presente. Tem que estar presente. Tem que constar essas informações na questão. Se a questão não for clara o suficiente para você identificar a razão, a finalidade ou o resultado, muito cuidado, porque pode ser que não seja considerado um ato terrorista e pode ser outro crime. Beleza? Atos de terrorismo. São atos de terrorismo: usar, ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, veneno, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de quê? De causar danos ou promover destruição em massa. Com que objetivo? Isso aqui. De xenofobia, discriminação, preconceito, para provocar terror social generalizado. Lembra, só será ato terrorista se for nessas condições aqui. Beleza? Sempre tem que fazer esse comparativo. O que mais? Sabotar o funcionamento. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência ou grave ameaça à pessoa, ou servindo-se de mecanismos cibernéticos de controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meios de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações, presta atenção aqui, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalação de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás em instituições bancárias de sua rede de atendimento. Eu quero que você preste bastante atenção nesse termo aqui, instalações públicas ou que funcione os serviços públicos essenciais. Por quê? Porque eu quero que você lembre dos atos de terrorismo, foram considerados atos terroristas, sim, né? Os atos lá em Brasília, no dia 8, beleza? Então, os atos do dia 8 lá de Brasília foram considerados terroristas e a grande maioria, além da reca de crime, porque responderam por muitos crimes, além dessa lei, tá? Mas muitos, dentro da nossa lei de terrorismo, responderam por esses atos terroristas aqui. Ocuparam os prédios, as instalações públicas, e não foi como uma forma de garantir o direito
de manifestação, não, quebradeira, quebra-quebra, contra a nossa Constituição, né? Aqui eu não estou defendendo, mais uma vez, não estou defendendo, a gente tem que ser neutro nesse momento, não estou defendendo lado direito, lado de esquerda, quem é pró Lula, Bolsonaro, ou seja lá quem for. Não, aqui o que eu estou querendo dizer que é o que eu quero que você leve para a sua prova. Foram considerados atos terroristas e a maioria das pessoas que responderam perante a lei terrorista responderam de acordo com esse ato que eu acabei de ler para vocês, por sabotar o funcionamento das instalações públicas. E mais uma vez, não foi buscando garantias de direito, foi quebra-quebra contra a Constituição, né? Querendo findar a Constituição, pedindo outra Constituição, querendo acabar com a STF de acordo com o julgamento em si dos crimes. Estou falando de acordo com o julgamento, não que eu ache, que eu deixe de achar. Responderam por esses crimes e eu quero que você leve isso para a sua prova. E o último, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas. Aqui, o texto de lei não traz que tipo de pessoa. Integridade física de pessoas. Que pessoas? Na maioria das vezes é uma pessoa importante, né? Pessoa de renome e tal. Vamos imaginar aqui a situação, o Donald Trump vindo para o Brasil, né? Brasil, tu já sabe. É sombra e água fresca, geladinha, né? Eu não, graças a Deus, só meu refrigerantezinho. Mas quem toma, né, já sabe como é. Feriado, carnaval. Aqui o carnaval no Brasil hoje tem o pré-carnaval, tem o carnaval e tem o pós-carnaval. Já está o mês todinho de fevereiro, março aí, só carnaval. E aí vem Donald Trump visitar o Brasil. Um atentado lá nos Estados Unidos contra ele é difícil, não é? Já tentaram um bocado, mas é difícil. Mas aqui no Brasil, será que seria tão difícil assim? Então vamos imaginar essa situação. Seria basicamente isso. Eu espero ele vir para o Brasil, porque aqui é mais seguro, né? Para não dizer o contrário, e vou atentar contra a vida dele. Na maioria das vezes, esse crime aqui, não vou dizer que é sempre, mas é uma pessoa importante. Na maioria das vezes, tá? Não vou dizer que é sempre, para você não achar que o professor aqui falou que tem isso aí na lei. Não. A lei traz de pessoa e não traz qual tipo de pessoa. E a pena desse crime, é de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Então, se teve violência, se teve ameaça, se teve outro crime, você vai responder em conjunto, em concurso de crime, com esse aqui. Além dessa pena de 12 a 30 anos, você pode responder pelos demais crimes, beleza? Hipótese de exclusão. A lei traz quando é que será considerado terrorismo e a lei traz uma exceção, quando não pode ser considerado atos terroristas. O disposto nesse artigo, não se aplica, então é uma hipótese de exclusão, não se aplica à conduta, seja ela individual ou coletiva, de pessoas em manifestações políticas, de pessoas em movimentos sociais. E aqui eu já chamo a atenção para você de movimentos sociais, o MST, Movimento Sem Terra. Não pode fazer nada, não pode chegar prendendo todo mundo, algo do tipo. Por quê? Porque não é considerado uma manifestação terrorista. Por quê? É um movimento social, né? E aí eu faço o quê? Canto aquela musiquinha que eu cantei para vocês no início. Brasil, mostra a tua cara. É isso aí. Movimento Sem Terra é um movimento social. Então não pode ser considerado terrorista. Mas as manifestações lá não foram, no dia 8 de janeiro, não foram políticas. Muito pelo contrário. Segundo o STF, foi inconstitucional. Foi uma luta para pedir uma nova Constituição, para acabar com o STF, então não poderia ser aceito como manifestação política. Manifestações sindicais, religiosas, de classe, de categoria profissional, direcionada por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais. Por isso que nunca o MST, vou colocar para vocês aqui lembrarem, o MST, Movimento Sem Terra, não pode ser considerado
ato terrorista. Beleza? Não pode. Sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Hipótese de exclusão. O crime em si. O crime para quem promover, constituir, integrar ou prestar auxílio a uma organização terrorista, seja pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista vai ter uma reclusão de 5 a 8 anos e multa. Aqui é o nosso segundo crime. Aqui, quem promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, seja pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista, vai ter uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. O que eles indicam muito nesse movimento é que teve financiamento. Teve gente lá dentro prestando auxílio indiretamente, não estando lá dentro do movimento, mas indiretamente. Então, muitos responderam também por esse crime. Responderam em conjunto, né? Responderam por um monte de crime, inclusive quase todos dentro dessa lei. E eu quero citar cada um para vocês. Então, quem promove, quem constitui, integra ou presta auxílio à organização terrorista também vai ser responsabilizado com a pena de reclusão de 5 a 8 anos e multa. Atos preparatórios é o terceiro crime. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Vai ser responsabilizado a pena correspondente ao delito consumado, que é reclusão de 12 a 30 anos, diminuída de 1/4 até a metade. Aqui eu quero te chamar a atenção. Quando a gente estuda o direito penal, a gente estuda o caminho do crime, chamado também por intercrimes. Na maioria das vezes, eu vou te falar na maioria, e você já sabe que existe exceção. Na maioria das vezes, os atos preparatórios não são punidos. Na maioria das vezes, existe uma ou outra exceção, inclusive essa que eu vos falo. A lei de terrorismo, ela traz uma exceção, ela pune os atos preparatórios. O simples fato de eu estar me preparando para cometer o crime de terrorismo já é punido com a pena do crime consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Quando a gente estuda o intercrimes, é isso aqui. Tá? Intercrimes, as fases do crime, também chamado de caminho do crime. Primeiro, existe a cogitação. Está só no campo de ideias. Estou parado aqui pensando. Vamos pensar. Como é que eu posso praticar esse crime? O que é que eu posso fazer? E eu vou só matutando, né? Bolando as ideias aqui de como é que eu posso praticar o crime. Isso aqui não tem como punir. O direito penal, ele não pune. O direito penal não pune a cogitação. Beleza? O direito penal não pune a cogitação. Depois vem o quê? A preparação. Agora eu vou começar a organizar ferramentas, buscar ferramentas, vou preparar a situação para poder cometer o crime. Primeiro eu estou no campo de ideias, não tem como ser punido de forma alguma. A preparação, a depender da situação, pode ser punido. Na maioria das vezes não é, mas pode ser punido. Fases impuníveis, né? Inclusive eu coloquei aqui no material. Mas, em regra, a depender da situação, pode ser punido. E eu trago para vocês um grande exemplo, que a lei de terrorismo ela pune os atos preparatórios, não é com a mesma pena. E eu até aconselho que você decore essa pena. É de 1/4 até a metade, diminuída de 1/4 até a metade. Eu vou pegar a pena maior, a pena do crime, que é de 12 a 30 anos, e diminuir de 1/4 até o meio, que é a metade. Beleza? E depois vem a execução. Aqui eu parto, né, para o momento de executar o crime de fé e fato. Então aqui já pode ser punido a tentativa. E aqui a consumação. Eu esgotei todos os meios para alcançar o objeto, para alcançar o que eu quero. É a consumação do delito, é quando existe o exaurimento. Beleza? A preparação, em regra, não é punida, mas na lei de terrorismo, e você deve levar isso para a sua prova, a lei de terrorismo é uma exceção e ela pune, sim, os atos preparatórios, desde que seja com uma pena mais branda. Uma pena mais branda é uma pena menor. Beleza? Recrutamento, auxílio material e treinamento. Incorre nas mesmas penas. Quando eu falo mesma pena, é uma conduta equiparada. Incorre nas mesmas penas, a correspondente ao delito consumado, né, diminuída
de 1/4 até a metade, que é o que eu citei para vocês. O agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, faz o quê? Recruta, organiza, transporta ou municia os indivíduos que viajem para destino daqueles da sua residência ou nacionalidade. Ou ainda, quem fornece, recebe treinamento em país distinto daquele da sua residência ou nacionalidade. Também, isso aqui também são atos preparatórios, tá? São atos preparatórios. Simplesmente, em vez de lançar o que seriam os atos preparatórios no artigo 5º, no caput, a lei traz no seu parágrafo 1º. Nas mesmas penas desses atos preparatórios, incorre quem? Concorda comigo que recrutar é um ato preparatório? Eu não pratiquei ainda de fé e fato os atos terroristas, mas já recrutei, já organizei, já transportei pessoas, já comecei a municiar indivíduos, mas eu quero que você preste atenção à palavra-chave. A palavra-chave é a viagem. Deve existir a viagem. É viagem para onde? Para outro país. Não é eu viajar aqui do Ceará para Minas Gerais para ter um treinamento lá para poder praticar atos terroristas, não. Aqui é uma viagem de país. Se a banca trouxer algum exemplo do Ceará para Minas, de Minas para o Pará, do Pará para... Se for interno, dentro do nosso país, não entra aqui não. Aqui é uma viagem internacional, transnacional. Vai sair para fora do Brasil, para fora. Beleza? Então, a palavra-chave de tudo isso é viagem. Mesma coisa, ó. Fornecer, de acordo, fornecer, receber, treinamento em país distinto. Eu vou sair do Brasil para fora da sua residência ou nacionalidade. Então, vai ter essa mesma pena de 1/4 até a metade. E a pena, agora sim, ela pode ser mais branda, ela pode ser melhor, pode ser menor, se não existir o treinamento ou a viagem para país distinto. Aqui seria a situação do exemplo que eu passei para vocês. Do Ceará para o Pará. Ou do Ceará para Minas. Beleza? Aqui, ó, é interno. E se for interno, vai ter uma pena menor, pena mais branda. Pena mais branda. Aqui, ó, daquele da sua residência ou nacionalidade, a pena será correspondente ao delito consumado, diminuída agora, ó, da metade a 2/3. Eu vou diminuir mais, até porque é uma pena mais branda, é uma pena melhor. Não vai existir treinamento, não vai existir viagem, então eu vou punir com uma pena menor essa conduta. Beleza? Recrutamento, auxílio material e treinamento para o cometimento dos atos terroristas. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou finalizar essa aula e te espero na próxima para ficar bem didático, bem dividido, certinho e você não ficar tão cansativo com essa aula. Beleza? Te espero na próxima para a gente continuar e findar com aquelas questões que você sabe que são marotas e a gente vai bater de fé e fato no que é cobrado no teu concurso. Te espero lá, tamo junto, valeu!